Muito boa tarde, mais uma vez todos bem-vindos. O vice-presidente Geraldo Alckmin foi questionado hoje sobre a tarifa de 25% sobre as importações de aço e ferro dos Estados Unidos. Retomou o tom de cautela sobre o assunto. Quem esteve no evento que Alckmin participou mais cedo e traz todas as informações, o quanto esta cautela e precaução tem razão de ser, mas já há caminhos aí à espreita, é Gabriela Prado. Muito boa tarde, agora com mais calma, Gabi. Oi, Yuri, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e vice-presidente Geraldo Alckmin esteve aqui no Palácio do Planalto para um evento sobre a nova indústria da defesa brasileira e, no final, abriu para perguntas de jornalistas. Foi uma coletiva curta, já que esse tema tem causado um certo distanciamento do governo com a imprensa, que está adotando o mesmo tom, mas evita dar muitos detalhes. E aí, Geraldo Alckmin falou o que a gente já ouviu nos últimos dias: cautela. Essa é a premissa que o governo brasileiro está adotando com relação à sobretaxa do alumínio e do aço, até porque a medida passa a valer em março, então o governo considera que tem um tempo aí de negociação. E depois, diálogo, repetindo que o ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, já falou também que o Brasil quer abrir a negociação. Alckmin disse que conversou ontem com a embaixadora brasileira nos Estados Unidos sobre esse assunto e eles aguardam a nomeação formal, a aprovação no Senado americano do nome que vai compor a United States Representative Trade, que é como se fosse o nosso MIDIC, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, lá nos Estados Unidos. Esse nome está passando pelos procedimentos internos, o governo americano assumiu dia 20 de janeiro e depois que tiver essa nomeação oficial, o Brasil vai procurar diretamente, então, o órgão responsável pelo comércio para fazer as negociações. É importante a gente dizer que Donald Trump ainda não nomeou o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil. É um posto que está vago por enquanto, então o governo brasileiro vê essa interlocução já diretamente lá nos Estados Unidos com o órgão responsável. E lembrando também que existe um certo distanciamento entre os dois governos, diferente de como era com o Joe Biden, já que Joe Biden era um aliado, inclusive ideológico, do presidente Lula. Então, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio falou sobre a importância desse diálogo, disse também que comércio exterior é um ganha-ganha e que os Estados Unidos têm superávit com o Brasil. Então, eles vendem mais para a gente do que a gente vende para eles. E por isso essa seria uma medida, um caminho, seria adotar as cotas que foram adotadas lá no primeiro mandato de Trump, quando ele também impôs uma sobretaxa no aço e alumínio. Aí funciona assim: você tem um determinado volume que você pode exportar sem essa sobretaxa. Esse é o caminho, esse é o bom caminho. Foi assim que Alckmin descreveu esse caminho das cotas. Mas ele disse ainda que o Brasil estuda outras alternativas, sem trazer um detalhamento de quais alternativas seriam essas. Então a gente fica no aguardo do desdobramento, mas de fato é uma mudança de posicionamento, inclusive de uma fala do presidente Lula há exatamente uma semana, quando ele deu entrevista para algumas rádios. Há uma semana atrás a gente ainda não tinha esse anúncio da sobretaxa do alumínio e do aço, é importante a gente dizer, mas ele disse que se acontecesse dos Estados Unidos sobretaxarem produtos brasileiros, ele iria responder com reciprocidade. E agora essa fala da reciprocidade não aparece mais nos ministros responsáveis, como Geraldo Alckmin, e nem nas fontes do Palácio do Planalto. Preferem falar nesse caminho de diálogo, mas por enquanto tem que esperar, pelo que a gente percebeu da fala do vice-presidente, essa nomeação oficial para então começar de fato as negociações. Vamos ver se isso vai dar certo. É importante também falar que quando Trump fez a assinatura do decreto, ele foi questionado por jornalistas sobre a Austrália, que os Estados Unidos também têm superávit comercial com a Austrália, se ele iria abrir uma exceção. E ele disse que poderia abrir uma exceção, porque a Austrália compra muitos equipamentos de defesa do governo dos Estados Unidos, como aviões, então também tem um caminho por aí quando ele dá essa abertura, falando de outro país com um relacionamento muito diferente do Brasil, mas já sinalizando que poderia abrir ao menos uma exceção dentro dessa sobretaxa. Isso ele falou no dia da assinatura do decreto. Como eu disse, são países completamente diferentes na relação com os Estados Unidos, mas é uma abertura e a gente já viu Donald Trump fazendo isso antes. Com o México e Canadá, ele fez essa sobretaxa, depois interrompeu por um mês, depois de conversar com os dois países. Então o recuo dele também não é completamente descartado, mas o fato é que a gente ainda não tem uma resposta oficial. Tem os caminhos mostrados pelo governo brasileiro de como seria essa resposta ao governo americano,
tentando adotar esse caminho das cotas. Vamos ver então um trecho dessa fala de Geraldo Alckmin hoje a jornalistas, agora há pouco, no fim da manhã, quando foi questionado se ele já tinha procurado os Estados Unidos e qual seria o caminho adotado pelo governo brasileiro. Olha, primeiro, cautela, né? Acho que nós precisamos ter cautela nisso. A outra é diálogo. Comércio exterior é ganha-ganha. Então, comércio exterior, você busca colocar o seu produto lá fora, compra produtos de lá de fora e há um esforço grande de competitividade. O que eu queria aqui destacar? Primeiro, a balança comercial de bens entre Brasil e Estados Unidos é equilibrada. 40 bilhões de dólares nós exportamos para os Estados Unidos. 40 bilhões de dólares eles exportam para a gente.